Olá, estamos dando início a uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 9, as infradimensões. Então, este curso é um curso prático, não é um curso intelectual, não é um curso para que nós coloque no nosso currículo e enriqueça o currículo. É um curso que vai nos enriquecer internamente, se nós levar à prática o que aprendemos aqui. Está composto por 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. E tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Porém, este objetivo, nós não temos a intenção de que as pessoas acreditem que este é o objetivo. O que se pretende é que cada um pratique e comprove que realmente o objetivo da existência é superior e não é coisas da personalidade. O objetivo da nossa existência não é adquirir coisas no mundo físico da vida comum e corrente. O objetivo da nossa existência é algo superior e que com estas conferências nós vamos poder comprovar que realmente o objetivo é o despertar da consciência, e com o que aprendemos aqui nós vamos poder trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, o tema número 9, as infradimensões, vai nos levar a compreender que realmente nós somos um microcosmos. E tudo o que existe no planeta Terra, existe dentro de nós, porque nós somos um microcosmos, nós somos um planeta em miniatura. Então, Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, na qual ele narra as infradimensões do planeta, as infradimensões do planeta Terra, e diz que elas estão no interior do planeta, e realmente estão. Então, essas dimensões, essas infradimensões, têm correspondência dentro de nós, tem aquilo que que corresponde a cada infradimensão, os 9 círculos dantescos. Nós temos dentro da nossa psique, dentro da nossa psicologia, nós temos esses círculos, esses 9 círculos, e que estão relacionados aos nossos defeitos psicológicos. E eles funcionam, esses círculos correspondem a cada centro, aos nossos centros. Então, como nós somos um microcosmos, os nove planetas estão dentro de nós. Então, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter
e Saturno. E então Urano está nas glândulas sexuais e Netuno nos órgãos sexuais do homem e da mulher. Então a nossa psicologia, a nossa psique está composta, como nós já temos dito e não nos cansaremos de dizer, por defeitos psicológicos. Então nós temos defeitos psicológicos que nós sabemos que temos e temos defeitos que nós não sabemos que temos. Então nós temos a nossa lua visível, que é composta pelos defeitos que nós sabemos que temos. E temos a nossa lua oculta, que está composta pelos defeitos que nós não sabemos que temos, mas que temos. Eles estão aí na nossa psique. E eles existem, porém nós não sabemos que temos e talvez não admitimos que temos também. Então nós temos a lua visível e temos a lua invisível. E essas infradimensões que estão na nossa psique, o acesso a essas infradimensões existe no nosso baixo ventre, as 7 portas atômicas que dão acesso a essas infradimensões. Então, quando alguém sente pesadelo, quando dorme, sente um pesadelo, ela ingressou nessas infradimensões. Talvez ingressou nas infradimensões do nosso mundo interior ou já nas infradimensões do planeta, porque essas nossas infradimensões, esses 9 círculos que nós temos na nossa psique, estão conectados com as infradimensões do planeta. Então, os nossos defeitos estão relacionados, eles funcionam nos centros, nos nossos centros, centro intelectual, centro motor, centro emocional, instintivo, sexual. E cada um desses centros tem um defeito, determinados defeitos que caracterizam essas infradimensões. Então, essas nossas infradimensões do nosso mundo interior estão relacionadas com os 9 círculos dantescos. E quando alguém termina o ciclo de existências e que não se autorrealiza, esses defeitos são distribuídos na sua infradimensão correspondente, que lá, de acordo com a potência, a robustez do defeito, ele vai então para o seu círculo correspondente. E isso está relacionado, esse círculo está relacionado com os 9 planetas. E nós temos dentro de nós esse relacionado aos 9 planetas. Então, nós temos cada centro tem a sua característica original, vamos dizer, a sua virtude.
o seu poder, a sua faculdade. E como nós desenvolvemos o ego, desenvolvemos os defeitos psicológicos, essa faculdade, esse poder está invertido e atua de forma completamente inversa. Por exemplo, vamos pegar um aqui como exemplo. O Júpiter, Marte, por exemplo, é o planeta da força. É o planeta da força. E então nós desenvolvemos o defeito psicológico, não atuamos com a força superior, e sim com a força inferior. Atua negativamente. Então, essa força, que seria uma força para derrotar o mal, essa força atua em favor do mal, atua com violência, atua com ameaças. Então, a nossa máquina humana está relacionada com cada centro está relacionada com um determinado planeta. Então, o centro sexual está relacionado com o planeta Lua. E então o defeito desse centro é a preguiça, que caracteriza esse centro é a preguiça. Se diz, há um ditado antigo que diz que a preguiça é mãe dos pecados. E se nós formos refletir, realmente a preguiça causa muitos danos, muitos estragos em nós. Então se formou o ego pela preguiça, porque nós, na preguiça de fazer o trabalho, fornicamos. Na preguiça de reter as energias, nós fornicamos. E então gerou todos os defeitos psicológicos. Começamos a criar os defeitos psicológicos pela fornicação, que está escrito nas escrituras antigas que o homem caiu, foi expulso do Éden pela fornicação. Então foi pela preguiça. Ele sentiu preguiça de praticar a magia sexual e começou a então fornicar. Que o ser humano devia ir a um templo na lua de mel praticar a magia sexual no templo. Então ele sentiu preguiça de viajar e ir nesse templo para praticar. Então ele caiu, começou a praticar em casa e caiu. Então, quando se elimina o eu da preguiça, surge a virtude contrária à preguiça, que é a boa vontade, a vontade de fazer esse trabalho. Então, é preciso observar, nós precisamos observar tudo o que aquela má vontade, aquela preguiça de fazer as coisas, de fazer as práticas, de nos auto-observar. Então, isso impede que nós trabalhe no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, é preciso observar a preguiça em todos os sentidos. Então, os eus da preguiça em nós estão aí no nosso centro sexual. É a nossa lua. Está aí composta pelos defeitos da nossa lua psicológica, nossa lua oculta.
Já o planeta Mercúrio está relacionado com o nosso centro instintivo. Mercúrio, então, ele a virtude é castidade. Porém, como desenvolvemos o defeito da fornicação, então nos tornamos fornicários, porque a virtude desse planeta de Mercúrio é a castidade. Então, para conseguir a castidade é preciso eliminar o eu fornicário. Então, todos os defeitos fornicários, tudo aquilo que nos leva a trabalhar, a atuar em direção à fornicação, está nesse nosso círculo, na nossa psique interna, na nossa psicologia, porque está relacionado com o contrário do planeta Mercúrio, que é o planeta da castidade. Então, como se desenvolveu o defeito do fornicário, os defeitos da fornicação, está invertido, atua totalmente ao inverso. Então, a nossa psique atua completamente ao contrário em todos os casos. Nós deveríamos ser castos, trabalhar com as energias sexuais de forma casta para criar os corpos internos, nascer espiritualmente, porém não se faz, se fornica. Então, se atua de forma inversa, completamente inversa, em todos os casos. Então, está relacionado está relacionado com as nossas águas e o instinto. Então, para alcançar a castidade é preciso trabalhar os eus fornicários. Tudo aquilo que nos maquina para a fornicação. Nós podemos observar que tudo tem origem sexual. Tudo se faz em direção ao sexo. Por exemplo, uma pessoa, um homem, pode ser um homem, uma mulher, compra um carro de forma que vá atrair pessoas do sexo oposto para fornicar. A pessoa se veste de uma forma atrativa para atrair parceiros ou parceiras para fornicação. A pessoa quer ganhar bastante dinheiro, quer ganhar mais, ter mais poder aquisitivo, porque ela sabe que é o defeito da fornicação que está dando esse ânimo, essa força, esse impulso para a pessoa conquistar posições para ter dinheiro e conquistar, para atrair pessoas do sexo oposto para fornicar. Então tudo gira em torno do sexo. Se nós formos observar, vamos perceber que tudo realmente gira em torno do sexo. O comércio, todo o comércio gira em torno do sexo. As escolas, a televisão, tudo gira
no sentido que vá atrair, que vá conquistar, a pessoa vá se desenvolver para conquistar mais e mais o parceiro para a fornicação. Então, é a força mais poderosa que há em nós. Isso está sendo utilizado de forma inversa, porque a força sexual, com a energia sexual, se nós eliminamos o eu fornicário, nós vamos criar os corpos internos. Vamos nascer espiritualmente. Vamos nos fazer consciente nas dimensões, em todas as dimensões. Porém, é preciso trabalhar o eu fornicário em todas as frentes. É preciso nos auto-observar para ver, para perceber quando está um eu fornicário atuando e pedir que a Mãe Divina elimine esse eu. Então, quando vai se eliminando o eu fornicário, vai surgindo a virtude da castidade, que é o contrário da fornicação. Então, a castidade não é a abstinência sexual. A castidade é o trabalho superior com as energias sexuais. Um trabalho que se faz entre um homem e uma mulher, de forma que não se derrame as energias sexuais, e sim transmute essas energias. E esse eu fornicário quer derramar, quer sentir o prazer sexual. Então, para conquistar a castidade, para alcançar a castidade, é preciso eliminar o eu fornicário, que é o contrário da castidade. Vênus está relacionada, esse planeta está relacionado com o fogo, com o ânimo, com a força, porém a força positiva, a força para o bem. E como nós desenvolvemos o defeito com a fornicação, isso atua de forma contrária, atua de forma inversa. Então, o ânimo, nós temos o ânimo para fornicar, temos o desejo para fornicar, para sentir prazer. Então, todos os prazeres que se sente, que nós sentimos, o prazer de comer, o prazer de dançar, de ouvir música, de ver novela, é o contrário desse ânimo, desse fogo, que está relacionado com o fogo, esse planeta Vênus. Então, o nosso ânimo está invertido. Nós temos o desejo de todos os aspectos. Desejamos comer, desejamos dançar, desejamos sentir prazer, todos os prazeres. Então, para conquistar esse ânimo interno, esse ânimo superior, é preciso que nós observe os nossos prazeres, aquilo que nos dá prazer, que esse prazer é temporário. O prazer não é da nossa consciência, não é da essência, é um prazer momentâneo. E que depois do prazer virá com certeza a dor. Porque o prazer é confundido com a felicidade. Então, o prazer é momentâneo, a felicidade é perene. Então, para desenvolver esse ânimo positivo, é preciso que nós reflita sobre os prazeres, o que nos dá prazer, e trabalhar isso, refletir
nos autoexaminar, refletir nisso, e quando percebemos que isso é um defeito psicológico, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito psicológico. E ao eliminar esse defeito, então vai surgir a virtude, essa virtude contrária a esses prazeres, que são passageiros. Então, os defeitos que nós temos, eles estão nesse círculo interno da nossa psique, que corresponde ao círculo do planeta Terra. Então, os nossos defeitos estão aí, nesse círculo, no terceiro círculo, é o terceiro círculo. Como existem 9 círculos dantescos, nós temos os 9 círculos, uma réplica, podemos dizer, no nosso interior, porque nós somos um microcosmos. Então, o macrocosmos está os círculos dantescos, e dentro de nós podemos dizer que é uma réplica desse círculo que está no interior do planeta. Então, essa réplica está no interior do microcosmos. O Sol é o planeta do equilíbrio. Então, os nossos defeitos que violam o equilíbrio, que desequilibram, estão nesse círculo, estão nessa esfera. E nós atuamos de forma inversa, como estamos dizendo em todas as nossas esferas. Então, se o Sol é o equilíbrio, nós temos o defeito que desequilibra tudo. Então, o defeito avaro, o esbanjador, os ladrões, os mendigos, esses defeitos que estão na nossa psique estão nesse quarto círculo no nosso interior, que são o contrário do equilíbrio. Tudo que desequilibra está nesse círculo, porque está inverso. Então, o Sol, o nosso coração, representa o Sol. No nosso interior, representa o Sol fora, no macrocosmos. Então, o Sol é o equilíbrio. E como nós atuamos ao contrário, então nós temos o Zeus ao contrário do equilíbrio, que é o avaro, aquela pessoa que gasta fora do além, gasta o seu dinheiro, esbanja. Então, os ladrões. Então, isso vai, no futuro, vai nos levar à mendicância, ao mendigo. Esse mendigo, porque esbanja tudo o que se tem. Também se esbanja as energias sexuais. Então, enfraquece em todos os sentidos, porque toda a força que nós temos está nas nossas energias sexuais. Então, se nós esbanjamos a nossa energia sexual, nós enfraquecemos, perdemos a força. Gastamos desequilibrando todo o sistema. Então, o nosso sistema interno, nós desequilibramos. Assim como o sistema, o macro, está também todo desequilibrado. Já Marte corresponde
as forças, como já falamos brevemente no início. Então, a força para lutar contra o mal dentro de nós, para lutar contra o ego. Porém, como nós trabalhamos ao inverso, nós lutamos com essa nossa força fora, contra outras pessoas. Nós desenvolvemos a ira. Então, o ser humano desenvolveu a ira, que é o contrário dessa força interna, que seria essa força para derrotar o mal que está em nós. Então, se quer derrotar o outro, se quer derrotar o que está fora, se quer lutar contra o externo, quer se impor contra o externo. Então, a violência. Então, surge a violência. Então, as guerras, as matanças, são porque se atua ao contrário dessa força interna, que seria uma força para lutar contra o mal dentro de nós. Então, como nós estamos ao inverso, nós lutamos contra o mal que nós achamos que é o mal fora. Queremos dominar o que está fora. Queremos a força dominar, matar. Se pode observar como está o nosso planeta Terra. Está em uma grande violência. País contra país. Família, dentro das famílias estão a violência. Então, está exteriorizada a violência, essa força. E essa força deveria atuar contra os nossos defeitos psicológicos. Porém, ela quer atuar e atua fora. Então, faz ameaças, amedronta. E isso nós podemos perceber o que está acontecendo no exterior, se nós aí vamos observar o que acontece no nosso próprio interior. Então, Júpiter. Então, se diz que Júpiter é o dadivoso do sistema solar. Ele dá. E por o motivo de que nós estamos ao inverso, então nós somos egoístas, queremos tudo para nós. Porém, Júpiter, que está correspondendo a sexta esfera, ele é o dadivoso. Porém, como nós estamos ao inverso, nós atuamos ao inverso e somos egoístas. Em vez de dar, nós queremos tudo para nós. Queremos abarcar tudo. Queremos abraçar o mundo com as pernas, como se diz. Então, são os Zeus, os nossos Zeus, que estão nessa esfera no nosso interior, são aqueles eus egoístas, aqueles que querem tudo para si e somente para si, os aproveitadores. A tirania, a nossa tirania está nesse círculo, no sexto círculo no nosso interior, que corresponde ao sexto círculo dantesco no interior da Terra. Então, a tirania é esses eus que violam o livre-arbítrio, que não permitem que uma pessoa faça o que quer. Um pai, por exemplo, quer exigir, quer impor que o filho coma o que não goste, que ele estude o que não gosta, o que não quer. O pai quer que o filho se forme em uma determinada faculdade, que o filho não gosta. Ele quer obrigar o filho a estudar aquilo que ele quer, e não permite que o filho estude o que ele quer. Então, tolhe o livre-arbítrio. E isso
em todos os âmbitos. Não só na família, também fora. Então, os nossos defeitos, que são desse tipo, eles estão nesse sexto círculo, nessa sexta esfera, na esfera de Júpiter, dentro de nós. Então, para combater isso, nós precisamos observar esse nosso egoísmo, essa nossa tirania, quando nós queremos impor, queremos exigir que uma pessoa faça o que nós queremos e não permitir que ela atue de forma que ela tenha livre-arbítrio. Então, os nossos eus querem que essa pessoa faça o que nós queremos e não o que ela quer. Tira o livre-arbítrio. Então, são os nossos eus que estão nessa sexta esfera, na esfera de Júpiter, que está aí. Então, nessa esfera estão os mandatários, aqueles que querem mandar em tudo. Então, Saturno, os nossos eus, que estão nessa sétima esfera, são os eus que cometem delitos contra a natureza. Por exemplo, todo delito contra o natural, aquilo que foi criado de uma forma, esses nossos eus querem modificar, querem aperfeiçoar, se diz. Como, por exemplo, fazer enxertos, manipular o sêmen, por exemplo, manipular as sementes, adulterar as sementes, por exemplo, o milho, todas as sementes praticamente já são híbridas, não tem mais as duas partes, a parte feminina e a masculina, já foram separadas. Então foi manipulado pelo ser humano. Então isso é uma violência contra a natureza, que a natureza foi criada com um objetivo, o objetivo de servir às leis pré-estabelecidas também. Por exemplo, a lei do trogo, a lei de tragar e ser tragado. Então, se fere essas leis com a manipulação das sementes, com a castração de animais, a castração da própria pessoa, que se castram ou se deixam castrar e castram aos demais, está violando a natureza, não quer que a natureza funcione de acordo com o que ela foi criada. Então, desequilibra tudo, desequilibra todo o sistema, do planeta, e então desequilibra o nosso interior também. Não permite que funcione como ela foi criada. Por exemplo, uma árvore, ela transmuta um tipo de energia cósmica, se ela é uma árvore natural. Já uma árvore que foi adulterada, uma planta que foi adulterada, ela já não tem essa mesma energia. Então, ela já não cumpre o seu papel. Então, os alimentos já não têm mais aqueles nutrientes necessários para os quais eles foram criados, porque foram adulterados.
então já não serve, já não cumpre com o seu papel. Ela foi adulterada, foi modificada. Isso então é um eu, o defeito que está nesse círculo que comete os delitos contra a natureza. Todo tipo de delito contra a natureza fora e a natureza dentro de nós. Por exemplo, os anticoncepcionais é um delito contra a natureza e é um eu fornicário que quer fornicar à vontade sem se reproduzir, sem adquirir compromissos. Então está violando a própria natureza. Então é um delito contra a natureza. Então esses defeitos estão dentro de nós, nesse círculo, nessa esfera, na esfera de Saturno. Então, quanto mais profundo, quanto mais vai se penetrando nas infradimensões do planeta, mais densa é. Então, quanto mais se penetra nas nossas infradimensões, do microcosmos, também é mais denso, é mais grave, cada vez mais grave vai se tornando dentro de nós, que muitas vezes, a maioria das vezes, não se compreende, não se aceita. Uma pessoa pode rechaçar completamente essa teoria, este ensinamento, porque ela está tão identificada com esse sistema que é o melhor sistema que existe para ela, né? Porém, essa violência é uma violência que está se praticando contra a natureza. Então, Urano é o planeta da verdade. Então, o contrário da verdade é a falsificação, a mentira. Então, os eus, aqueles defeitos que falsificam tudo, estão nessa nossa esfera, nessa nossa infradimensão dentro de nós, no 8º círculo. Está nesse nosso 8º círculo, o que falsifica tudo, falsifica dinheiro, falsifica qualquer coisa, se falsifica. Então aí são os eus falsificadores, que são o contrário da verdade, porque atuam ao inverso. Então também se falsificam as religiões. Não é só a falsificação do dinheiro, a falsificação de produtos. Se vendem muitos produtos falsos. Então são defeitos contrários à verdade. São defeitos contrários a essa virtude. A virtude que está no planeta Urano, que está nessa nossa esfera, que estaria nessa nossa esfera, porém, como nós atuamos ao inverso, nós falsificamos. Se falsifica tudo para adquirir vantagens, para ganhar vantagens. Então, se falsifica o dinheiro, se falsifica produtos, café, tudo se falsifica. Tudo que nós formos imaginar, existe o que é menos falsificado e o mais falsificado. Porém, o original, o verdadeiro, já não se encontra, é muito difícil de se encontrar. Então, esses defeitos que atuam dessa forma, eles estão nessa esfera
esfera de Urano, na oitava esfera dentro de nós, são já profundos. Então, para combater esses falsificadores e voltar à originalidade, que é a verdade, nós precisamos observar as nossas ações com respeito à falsificação. Então, tudo se falsifica. Então, aí estão os defeitos que levam à falsificação, que levam a violar a verdade. Então, o nono círculo, Netuno, é a traição. Então, aí a traição nós podemos refletir com os 3 traidores, que é Judas, o demônio do desejo, e Pilatos, a justificativa, e Caifás, a má vontade. Então, a traição que trai o nosso próprio Cristo íntimo, trai o anseio do Cristo, os nossos desejos, todos os desejos. Então, para combater o eu da traição, ou os eus da traição, nós precisamos fazer uma lista de tudo o que nós desejamos e examinar, refletir sobre os nossos desejos, todos os nossos desejos, as nossas justificativas. A justificativa, por exemplo, para não fazer uma prática, para não pedir a morte, para não negar a si mesmo, não negar a atuação de um defeito psicológico. Então, nós justificamos. Então, está aí o eu da traição, que está nesse nono círculo, o círculo de Netuno. Já é um círculo profundo na nossa psique e também é já profundo no planeta Terra, que é o nono círculo, a nona esfera, o nono círculo dantesco. Então, nós podemos dizer que esses 9 círculos que estão em nós são uma réplica dos círculos dantescos que estão no interior da Terra, no interior do planeta. E o que nos conecta com esses 9 círculos que nos conecta com os círculos dantescos que estão no interior do planeta, são esses defeitos psicológicos que caracterizam cada círculo no nosso interior. Então, quando nós trabalhamos e descobrimos um defeito psicológico e eliminamos esse defeito, nós precisamos pagar a dívida que esse defeito tem. Porque com os erros que nós cometemos, nós contraímos dívidas, karma. Então, para eliminar um defeito, é preciso pagar o karma, pagar a dívida que esse defeito contraiu. Então, quando não se tem dharma suficiente para pagar e resgatar essa chispa, essa consciência que está nele enfrascada, esse defeito é mandado para as infradimensões e vai, então, para a infradimensão do planeta correspondente ao defeito. Vai para a infradimensão lá do planeta, para o círculo dantesco correspondente do planeta. Então, vai cada vez
se aprofundando mais, vai se tornando cada vez mais densa quando vai se penetrando, conforme se penetra essas infradimensões. Isso no planeta e dentro de nós também. Então, para nós corrigir isso, essa desordem que está o microcosmos, para nós corrigir e colocar em ordem o microcosmos, é preciso trabalhar com a autoobservação em todos os nossos centros. Trabalhar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, os nossos desejos, trabalhar tudo, observar tudo e ir eliminando o defeito que vai se compreendendo. Então vai se organizando o nosso microcosmos, vai organizando o microcosmos, conforme vai se eliminando os defeitos psicológicos. Então vai se enxugando essa nossa psique vai se tornando mais suave, até o ponto que se elimina todos os defeitos psicológicos, que o objetivo destes ensinamentos é que cada um de nós possa eliminar todos os defeitos psicológicos. Por quê? Se é possível eliminar um defeito, todos os defeitos são possíveis de se eliminar. Então, se nós podemos eliminar qualquer um defeito, a preguiça, por exemplo, se nós conseguimos eliminar a preguiça e adquirir uma força para fazer o trabalho, é porque nós podemos eliminar também a luxúria, a ira, a inveja, a gula, o orgulho, a cobiça. Então, se nós podemos eliminar um, é porque nós podemos eliminar todos, porque todos estão na nossa psique. Então, através da autoobservação, nós vamos identificar o defeito. E identificando o defeito, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina, que está no nosso coração, pedir a ela que elimine o defeito. Então, se nós pedimos, ela elimina, e essa partícula de essência que está presa nesse defeito é liberada. E então isso vai se converter na virtude contrária ao defeito. Então, se nós eliminamos qualquer defeito que se elimine, essa libera uma chispa. Então, essa chispa tem a virtude contrária ao defeito. Porque ninguém pode ser as duas ao mesmo tempo. Não pode ser, por exemplo, casto se é luxurioso. Nós não podemos ser castos e luxuriosos. Ou somos castos ou somos luxuriosos. Então, se nós eliminamos a luxúria, surge a castidade. E isso não é de uma hora para outra. Isso dura uma vida, dura uma existência. Oxalá se faça esse trabalho em uma existência. Então, o trabalho se faz, começa-se com a autoobservação. Observar os nossos pensamentos, os sentimentos, as emoções, o que se fala, o que se faz. Tudo como funciona a nossa máquina. E ir trabalhando isso, então vai se purificando. Então, o objetivo destas conferências é
que cada um de nós possa fazer esse trabalho, o trabalho de purificar-se a si mesmo. Porém, purificar-se de verdade, eliminando o defeito. E isso se faz com o trabalho de autoobservação. Então, se elimina o defeito e vai se... a virtude vai surgindo, a virtude contrária ao defeito. Então, nós sempre vamos deixar o nosso telefone bem público, para que se possa tirar dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, pode nos escrever para este número, neste WhatsApp 55, que é o Brasil, o 62, que é a região, e 991 92 9355. Então, esse número WhatsApp e Telegram, nós podemos interagir e esclarecer dúvidas e enviar algum material de apoio. E assim, cada um de nós pode fazer esse trabalho. Isso não é um trabalho para, assim dizer, que uma pessoa não tenha condições. Todos temos condições. Se nós estamos aqui no planeta, se nós estamos em contato com esse ensinamento, é porque nós podemos fazer esse trabalho. E nós estamos aqui dispostos a colaborar no sentido de que cada pessoa compreenda sempre mais e mais este ensinamento. E assim como nós também amadurecemos a cada dia. Cada trabalho que se faz se amadurece e se pode então dar as pistas mais claras para outras pessoas. Muito obrigado a todos.